Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Vinícius Ribeiro. Eu sou professor de Química da Escola Estadual Cecília Meireles, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O título do meu trabalho é Discussão de controvérsias científicas do atomismo no século XIX para a compreensão da natureza da ciência na educação básica. Introdução. Neste trabalho, relata-se uma experiência de inserção de aspectos históricos do ensino de química para a superação da visão analítica da ciência. Segundo Gil Pérez e colaboradores, a desvalorização e esquecimento dos processos de unificação como característica fundamental da evolução dos conhecimentos científicos constitui um verdadeiro obstáculo na educação atual. O tema deste trabalho foram as controvérsias do atomismo de físicos e químicos no século XIX para alunos da primeira série do ensino médio. Metodologia. A estratégia consistiu em um debate entre dois grupos de alunos, mediado pelo professor, realizado em uma aula de 50 minutos. Cada grupo teve 15 minutos para fazer a sua argumentação. Na sequência, o professor fez a conclusão do debate, retomando as ideias. Personagens: John Dalton, químico inglês; Jöns Berzelius, químico sueco; Amedeo Avogadro, físico italiano; Gay Lussac, físico francês; Auguste Kekulé, químico alemão; Joseph Thomson, físico inglês; e William Crookes, químico inglês. Contexto: no século XIX, a compreensão dos físicos e químicos em relação a algumas questões científicas apresentava certas especificidades. A teoria atômica clássica não era usada da mesma forma por físicos e químicos. Não existia uma única concepção de átomo adotada pelas duas comunidades científicas, gerando muitas discussões sobre as vantagens e desvantagens dessas concepções. Resultados: atomismo químico. A ideia de átomo estava relacionada com a existência de elementos químicos formados de partículas indivisíveis. A teoria atômica era aceita entre os químicos e possibilitava a representação e quantificação das transformações através de fórmulas químicas. O átomo químico caracterizava-se por ter um único peso e grande parte da química prática quantitativa fazia uso de pesos atômicos. Atomismo físico. A ideia de átomo surgiu no contexto da teoria dinâmica do calor, retomada na primeira metade do século XIX e que enfrentou muitos debates. Os átomos eram imaginados como partículas inelásticas ou pontos inerciais, submetidos a forças atrativas e repulsivas, que agiriam nessas partículas. O atomismo físico era uma hipótese apoiada em suposições mecânicas sobre a natureza íntima das substâncias. Conclusões: as discussões sobre o atomismo implicavam na necessidade de debater questões como teoria científica, papel da experimentação, separação entre ciência e metafísica. As divergências entre as comunidades científicas sobre estas questões e a importância da matemática na física eram preocupações identificadas nesse período. O atomismo químico se constituiu na base conceitual que justificava a atribuição dos pesos relativos dos elementos e fórmulas moleculares. O atomismo físico revelou-se muito controverso em função de defender a natureza mecanicista e particulada da matéria e do universo. A oposição ao atomismo ignorava as singularidades dos dois pontos de vista sobre a questão, evidenciado na obra A New System of Chemical Philosophy, de John Dalton, publicada em 1808. No século XIX, acumularam-se evidências, como a descoberta da natureza elétrica da matéria, que levaram à unificação dos dois tipos de atomismo em um modelo consensual. A teoria atômica é apresentada nos livros didáticos como um conjunto de conhecimentos acumulados de forma linear, desconsiderando-se as rupturas. O trabalho permitiu entender o processo social, coletivo e gradativo de construção do conhecimento.
alcançando-se uma visão mais ampla da natureza da ciência. A discussão da história da ciência em sala de aula trouxe motivação, engajamento e protagonismo para os alunos participantes da pesquisa. As referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado pela atenção.